Olá, nono ano, bom dia a todas e todos. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Vamos voltar, né? Mais uma aulinha de geografia. Estamos aí na 13ª semana de trabalho. E hoje nós vamos começar aí a estudar o capítulo 4 da nossa apostila, né? E o capítulo 4 ele vai falar sobre a Europa e a Federação Russa, tá? E aí nós vamos falar neste contexto, né, da conexão aí entre o Ocidente e o Oriente, ok? Já que neste caso a Rússia, né, a Federação Russa, ela vai ficar no limite aí, né, entre a Europa e a Ásia, então chamado Ocidente e também o Oriente, né? Grande parte da Rússia aí, a maior parte dela, inclusive, estando no Oriente, ok? Pessoal, como de praxe, não esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença, tá? Não esqueçam também de anotar as dúvidas e recorrer, né, ao professor nos vários canais aí que são disponibilizados para vocês para, né, que vocês possam trocar uma ideia, que a gente possa aí sanar todos os questionamentos e dúvidas aí que porventura podem surgir durante as aulas, durante a realização de algum exercício, esse tipo de coisa, ok? Então não se esqueçam aí destes detalhes. E fundamental, né, falo de novo sobre a lista de presença, né? Ela é um indicador para o professor também da participação dos alunos, né, da efetividade da participação dos alunos, né? Junto com outros recursos que nós utilizamos, ela também tem a sua, vamos dizer assim, a sua pontuação dentro daqueles pontos, né, que são distribuídos de participação, atividades, aquela divisão que você já conhece aí da escola. Bom, capítulo 4, Europa e Federação Russa, né? O continente, nós estamos aí no capítulo 3, quando nós estudamos aí, nós falamos muito sobre a Europa, sobre várias características do continente europeu, né? Mas frisamos principalmente as características mais técnicas, né, vamos dizer assim, sobre o continente. Falamos lá sobre a sua regionalização, falamos sobre os seus aspectos climáticos, os seus aspectos de vegetação, falamos também sobre o relevo, a sua hidrografia, falei sobre o seu processo de industrialização, seu processo de urbanização, falei sobre os aspectos relacionados aí ao meio agrícola da Europa. Falei também dos aspectos econômicos europeus, quando estabelecemos lá a União Europeia, sobre a Comunidade dos Estados Independentes, né? Também falei um pouquinho com você sobre os transportes que nós temos na Europa. Isso foi um contexto geral sobre este continente, né? Mas o continente europeu, é preciso entender, é preciso nós sabermos que ele é palco de uma riqueza cultural, de uma riqueza étnica muito grande, né? E isso atrai olhares de todo mundo, né? Não só pela exuberância das suas paisagens, como nós até vimos algumas coisas, mas também pela Europa ser palco aí de diversos momentos marcantes, diversos momentos importantes para a história, para o desenvolvimento da história, desenvolvimento das civilizações e de muitos países, né? Nós temos, por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho nesse capítulo sobre o leste europeu, né, que foi durante muito tempo, principalmente aqui no Brasil, uma incógnita, né, porque as informações chegavam aqui do leste europeu de maneira muito duvidosa, ora demonstravam que era um local no mundo que não existia mais desigualdade, né, que lá havia
né? A região já tinha conquistado a igualdade social, né? Ela havia sido superada. Ora chegava informação, né, que tratava-se de um local ermo, sem liberdade, né? Que aqui no Brasil tinha até a mania de se dizer, né, que o comunismo que existia no leste europeu, né, eles comiam criancinhas e tal, esse tipo de coisa, uma coisa bem estereotipada, né, uma incógnita de fato, ora falando de uma igualdade social que havia sido superada, ora sobre um território, né, de completa falta de liberdade. Tá? Então é nesse contexto que nós vamos estudar neste capítulo sobre a diversidade sociocultural, sobre a diversidade e as questões geopolíticas da Europa, né? E sobretudo da porção leste do continente, ok? Então, pessoal, neste contexto, fazendo essa introdução, né, eu já posso passar aqui para a primeira lâmina. Nós falamos sobre, no capítulo anterior, sobre a questão da regionalização europeia. Né? E dentro da Europa, eu tenho o que nós chamamos do encontro, né, do Ocidente com o Oriente. Sendo que a Europa Ocidental, nós já vimos, é a parte mais rica, mais desenvolvida, mais industrializada, mais populosa do que quando se comparada com a parte oriental da Europa, né? Essa aí que está de laranja no nosso mapa. Tá? Então, nós já sabemos que essa porção aí, esse restante, né, sem ser essa parte laranja, essas outras cores, correspondem à Europa Ocidental. E a laranja, né, a parte laranja aí, né, do nosso mapa, a Europa Oriental. E já vimos que no Ocidente, né, nós temos a parte mais rica, mais industrializada, mais desenvolvida, mais populosa. E essa divisão entre Ocidente e Oriente, que nós percebemos, é uma divisão primordialmente econômica. Ela leva em consideração aspectos econômicos de desenvolvimento, não é verdade? E nós podemos citar, por exemplo, já discutimos alguns desses detalhes, que na Europa Ocidental, por exemplo, nós temos lá como sendo o berço da civilização romana, o berço da civilização grega. Isso são fatores de extrema importância para a história e possível desenvolvimento, né, desta parte europeia. Nós temos na Europa Ocidental, né, o pioneirismo na industrialização. Isso também é um fato marcante para o seu desenvolvimento. O próprio fato dela ser mais populosa, né, como eu falei com vocês, significa que a qualidade de vida, a qualidade de infraestrutura permitiu que a população crescesse, não é verdade? Então, isso também é marcante, né, na questão do desenvolvimento econômico dessa porção. Ela apresenta a Europa Ocidental uma forte influência econômica no mundo, né? E essa influência econômica, vocês terem uma ideia, só a União Europeia, né, os países que fazem parte deste bloco que eu expliquei para vocês, eles correspondem a 16% das exportações e importações do mundo. O bloco econômico União Europeia tem um PIB, né, um bloco maior do que o dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia da influência, a importância econômica desta parte ocidental, né? E a história desse desenvolvimento, a história dessa riqueza está sobretudo relacionada a esta porção do território ser o berço do capitalismo. Vocês já devem ter estudado isso com o professor David, e também por ser a região onde houve um processo de acumulação das riquezas pelo colonialismo e pelo neocolonialismo. Pelo colonialismo, quando descobria-se a América,
né, e as suas colônias aqui, e o neocolonialismo, sobretudo com o imperialismo que foi adotado aí na África e em parte da Ásia, né, fazendo então com que essa porção do território ela tivesse um desenvolvimento, portanto, uma riqueza maior do que o restante da Europa, a chamada Europa Oriental, tá? Já a Europa Oriental, né, conhecida aí como leste europeu, pessoal, há um predomínio, né, em toda essa região dos chamados povos eslavos. Né? Os povos eslavos eles têm a mesma origem étnica e cultural, fazem parte dos povos eslavos. A Polônia, Hungria, Bulgária, Croácia, Sérvia, Rússia, tá? São todos, então, povos de origem eslava, bem diferente do contexto ocidental da Europa. O leste europeu também é marcado, né, ele é bastante conhecido, né, pela experiência socialista, né? É uma porção do território onde nós tivemos a presença do socialismo, né? Lá a partir da Revolução Russa em 1917, que foi tão importante, tão marcante que primeiro ela acabou com a monarquia do czar Nicolau Romanov, né? E com a queda do czar, né, levou-se à implantação do socialismo, né, e as causas para a revolução, as causas que deram início a essa revolução, sobretudo de maneira bem resumida aqui, é óbvio, né, elas estavam diretamente relacionadas à falta de liberdade que existia na Rússia e à própria crise social e política no qual aquele país passava, né? Vindo de guerras no qual foi derrotada, a população passando aí por grandes dificuldades, na questão de fome, na questão de infraestrutura, e o czar, né, o Nicolau Romanov, ele literalmente com os olhos vendados, os olhos fechados para os anseios da população, para os problemas que ali estavam imperados, tá? Nesse contexto, pessoal, após a Revolução Russa em 1917, né, que acabou com a monarquia do czar e implantou o socialismo, eu posso dizer que, né, de 1918 a 1921, lá na Rússia nós tivemos uma guerra civil, né, uma guerra interna, né, entre a ala mais moderada e uma ala mais radical, né, chamada de movimento contra-revolucionários brancos versus os vermelhos, assim que caiu, né, a monarquia do czar Romanov. E neste contexto nós tivemos a vitória dos vermelhos, vamos dizer assim, em 1921, e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, no qual nós vamos ver um pouco mais para frente todo o seu contexto e toda a sua história, ok? Recomendo para vocês, caso tenham interesse, tem uma série no Netflix chamado O Último Czar, uma coisa assim. É isso mesmo, O Último Czar. E conta a história desse czar Nicolau, a família Romanov, né, que foi assassinada totalmente, né, todos os membros da família Romanov. Assim, alguns poucos sobreviveram, é claro, mas os descendentes diretos do czar foram todos mortos, e mortos assim, brutalmente. Eles estavam numa casa, né, os soviéticos, né, os bolcheviques,
à época prenderam os Romanovs numa casa, deixaram e falaram que iam libertar eles. Aí no meio da noite eles falaram, chegou a sua, vamos dizer assim, a sua carona que vai levar vocês embora aqui. Mas na verdade era uma mentira, eles fuzilaram a família inteira. Tá? Uma história, e tem muitos livros, muitos contos, é uma história muito legal. Recomendo vocês procurarem saber um pouquinho sobre os Romanovs, tá? E agora eu vou dividir os nossos estudos, né? Vamos falar rapidamente sobre alguns aspectos de alguns países da Europa Ocidental e depois eu vou dar o meu enfoque nos países da Europa Oriental. Nesta aula nós vamos focar nos países da Europa Ocidental, ok? Olha aí, o primeiro que eu tenho que citar é a querida aí, por muitos, né, odiada por muitos outros, a Alemanha. A Alemanha marcada aí, por exemplo, por ser a grande perdedora da Segunda Guerra Mundial e talvez quem iniciou, né, de fato a Segunda Guerra Mundial e também como a grande perdedora. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, nós tivemos aí a Alemanha dividida, nós tivemos duas Alemanhas neste contexto, né, já que a Alemanha ela foi dividida aí entre os países vitoriosos da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos lá os aliados, né, que contavam com a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, a França, e a Alemanha foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, criando aí dois países. Só falando um contexto aqui, rapidamente, essa Alemanha que ficou aí dividida até 1990, de 45 a 1990. Tá? Nós tínhamos a Alemanha capitalista, né, na época, porque imperava a Guerra Fria, né, um mundo bipolar sobre as ideologias da Guerra Fria. Né? Então eu tinha a República Federal da Alemanha, que era o bloco, que era a parte capitalista, e eu tinha a República Democrática da Alemanha, que representava aí a parte socialista, sendo que, inclusive, a capital, Berlim, né, ficava na parte socialista, né? Ela também foi dividida, né, em 4 setores lá, né? Mas a divisão clássica entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, né? E a parte de Berlim Ocidental foi dividida entre alguns aliados lá, né? O Reino Unido, a França, os Estados Unidos, e ela ficava bem no meio da da Alemanha Oriental, que era socialista. E para conter, né, um avanço da população socialista, uma fuga da população do lado socialista, da Alemanha socialista, para o lado capitalista, construiu-se um muro, o tão famoso Muro de Berlim, né, que ele murou, vamos dizer assim, a cidade. Ele colocou ali uma barreira para as pessoas entrarem ou saírem de Berlim, tá? Da sua parte oriental para a ocidental. Então a Alemanha, sobretudo, ficou marcada, né, como na Europa, por esse contexto, é claro, né, pelo fascismo, aquela coisa toda, o nazismo, né, desculpa, que nós também já conhecemos. Mas hoje esse país também é marcado como tendo a maior população da Europa, né? Tendo também, por ser o país mais industrializado, o mais urbanizado da Europa, o mais, em termos econômicos, é o país mais desenvolvido, é a maior potência dentro da União Europeia. A Alemanha, que veio aí de divisões, que veio aí de uma catastrófica guerra, né? Onde eu tenho uma concentração industrial nesse país muito grande, uma concentração industrial diversificada, com produtos de tecnologia,
tá? E essa concentração industrial na Alemanha, ela está sobretudo relacionada aí, ou se instalada no Vale do Rio Reno e no Vale do Rio Ruhr, tá? E é onde estão estão as maiores empresas alemãs e que são transnacionais, ou seja, são empresas aí que ultrapassaram as fronteiras da Alemanha, expandiram o seu domínio, a sua influência. Daí vem a ideia desse nosso capítulo, do nosso estudo, para o restante do mundo, como a Mercedes-Benz, a Adidas, a Bayer, a ThyssenKrupp, né? São empresas, né? E muitas outras, né, que eu poderia ficar falando horas aqui sobre empresas alemãs, mas você tem uma ideia do poderio, da influência e do desenvolvimento industrial, tecnológico, econômico que a Alemanha tem e, sobretudo, o seu impacto em outros locais do mundo. No Brasil, por exemplo, né? Mas nós temos outros países, claro, que também exercem uma influência, né? Exercem esse poder, esses aspectos na economia mundial em outros países. Por exemplo, o Reino Unido, o segundo maior PIB da Europa, né? E este PIB, esse produto interno bruto alto, ele está relacionado aí a uma origem histórica, né? Claro, a origem histórica, né, do domínio colonial que nós tínhamos por parte aí do Reino Unido, né? Antes da Inglaterra. E, né, hoje conhecemos aí, né, a partir do século XIX, século XX, não me lembro, nós temos aí, né, a composição do chamado Reino Unido, tá? Na época, né, colonial, por exemplo, se conhecia, né, a Inglaterra, vamos dizer assim, né, como um império onde o sol nunca se põe, porque em qualquer lugar do mundo, né, existia um domínio colonial, existiam colônias britânicas no qual estavam, vamos dizer assim, trabalhando em favor desse país. Então, o império onde o sol nunca se põe, porque em qualquer local do planeta existia um domínio, existia uma influência britânica, tá? E, sobretudo, também ela está relacionada mais atualmente, né, ela tem um forte desenvolvimento econômico na produção de petróleo. Nós temos a empresa lá, a British Petroleum, né, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Sem contar que o Reino Unido também possui grandes e importantes reservas de petróleo, sobretudo no Mar do Norte, né? O mar lá que banha o Reino Unido, tá? Temos indústrias, né, transnacionais também de extrema importância do Reino Unido, como a Shell, a Unilever, Jaguar, Land Rover, Reebok, tá? O Reebok, né? O tênis, a marca de tênis, são exemplos aí da influência do Reino Unido em termos econômicos, em termos culturais, no restante do mundo. E, claro, não preciso nem citar o berço da industrialização, onde surgiu a industrialização, vamos dizer assim, no mundo, que foi tão importante para a quebra de mudanças de paradigmas na produção mundial. Então, é um país que tem uma grande influência. Mas também eu tenho a França, o terceiro maior PIB da Europa, primeiro a Alemanha, depois o Reino Unido e agora a França, que apresenta uma produção industrial muito diversificada. Eu tenho importantes transnacionais baseadas aí no país francês, né, na França, e muitas delas são conhecidas aqui no Brasil, tá? Porque a indústria francesa ela tem uma forte participação neste PIB tão elevado, tá?
um país que recorre muito, tá? É importante nós dizermos aquelas práticas protecionistas, né, das suas fronteiras lá. Eles elevam muito os impostos dos produtos importados, né, de fora da União Europeia, e acabam valorizando muito o mercado interno, né, o mercado nacional deles. Mas eu tenho muitas empresas, né, francesa, que você conhece, a Citroën, Peugeot, Renault. Posso citar mais, por exemplo, nós temos o Carrefour, temos né, as redes supermercados, por exemplo, que aqui você deve falar, claro, você deve falar, vocês já ouviram falar na Leroy Merlin? Tá errado isso, né? Não se chama Leroy Merlin, né? É Leroy Merlin, né? Vocês devem conhecer também, é um exemplo aí clássico. L'Oréal, por exemplo, as meninas devem saber muito bem aí do cabelo, são exemplos da influência econômica e cultural da França, tá? Sem contar na questão do turismo, que é tão importante. Talvez a França seja um dos países que apresenta a maior taxa de turismo, né, de serviços, né, relacionados a turismo na Europa. As pessoas têm como grande ideal no mundo, às vezes, visitar a Torre Eiffel, né, o Arco do Triunfo e a Champs-Élysées e vários outros aspectos relacionados à França. Também foi palco aí da Revolução Francesa, muito importante para determinar os conceitos, né, sociais aí de igualdade, fraternidade e esqueci o outro, igualité, fraternité, esqueci o terceiro, né? Mas assim, isso é só contexto que eu tô brincando aqui com vocês. Pessoal, claro que temos mais países. Olha aí, ó, o famoso Benelux, né? Bélgica, Netherlands, conhecido, né? O seu nome correto aí, Países Baixos, que aqui no Brasil erroneamente chamamos de Holanda e não devemos chamar de Holanda, né? E Luxemburgo, tá? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Só um detalhe que eu acho que eu já falei com você: Holanda é uma região dentro dos Países Baixos, a região mais rica, mais industrializada, né, mais importante. E alguns países, né, e sobretudo o Brasil, utilizavam para definir os Países Baixos, né, eles como Holanda, mas está errado. Tanto é que os Países Baixos, eles fizeram uma petição junto à ONU, né, solicitaram que oficialmente, a partir de agora, eles fossem conhecidos somente como Países Baixos, né. Inclusive, nós vamos ver aí que na Copa, por exemplo, quando tivermos Copa do Mundo, Olimpíadas, por exemplo, não teremos o nome mais Holanda lá, mas sim Países Baixos, tá? Maior destaque, claro, para os Países Baixos, talvez a economia mais importante dentro do Benelux aí, né, que foi palco aí do início da União Europeia, igual eu ensinei para vocês, né? O maior destaque então para o Países Baixos, porque lá nós temos o maior porto da Europa, o porto de Roterdã, tá? O porto de Roterdã fica lá na foz do Rio Reno, né? Lá no Mar do Norte. E lá que é feito todo o processo de exportação da Europa. A maior saída de mercadoria sai desse porto, que é o maior, né? Então, naquela questão do transporte que é tão dinamizado na Europa, a mercadoria muitas vezes vem pelo Rio Reno, né? E no final dele, na sua foz, né? Uma foz em delta, aquela foz que sai, né, com várias saídas, com vários braços para o mar, o rio, né, eles construíram o maior porto europeu e desse porto são feitas as exportações. É claro que eu tenho várias empresas do Benelux, vamos dizer assim, que são aí conhecidas por nós, como a C&A, por exemplo, a loja de roupas, a Macro, né, vocês devem ter ouvido falar,
nessa rede de supermercados. A Philips são empresas aí, né, conhecidas por fazer parte desses países. São transnacionais, estão presentes aí em todo o mundo, ok? Temos mais algum país para estudar. Agora aí, também muita gente gosta aí, que tem vontade de visitar a Itália. Capite. Também um dos berços da industrialização. Ainda é uma potência, mas é conhecido por ser uma potência em decadência, por não ter mais uma indústria tão poderosa. A indústria é forte na Itália, mas não é tão poderosa mais. Tá? Então é uma potência em decadência. Tá? Alguns problemas sociais e econômicos são enfrentados por lá. Tá? Existe um envelhecimento populacional muito grande na Itália. A população é idosa. A saber, vocês devem ter visto aí, quando teve o surto do coronavírus, um dos países que mais sofreu com isso, né, já que é uma doença que acomete muito os idosos. Um dos países que nós tivemos uma das maiores taxas de mortalidade, né, relacionadas ao vírus foi na Itália, por causa da sua população idosa. Tá? E se temos uma população muito idosa, existe por parte do governo um gasto previdenciário, né, com os idosos muito grande. E isso acaba por atrapalhar, de certa forma, a economia italiana. A sua concentração industrial, lembre-se que a Itália é uma península, né? Uma península é quando eu tenho uma porção de terra cercada por quase todos os lados por água, e tem uma faixa estreita que liga ela, uma porção dela é ligada ao continente, né? Então a botinha lá assim, e é uma península, tá? Então a sua concentração industrial está na porção norte, né? Por quê? É a área mais próxima da Europa Central, né? Dos países aí mais desenvolvidos da Europa, tá? E na sua porção sul, né, lá na pontinha da bota, nós temos uma economia mais agrícola, onde ficam as vinícolas, e onde nós temos um clima mais ameno, né, um clima mediterrâneo, está relacionado aí a esta porção. Também apresenta aí uma economia diversificada, né, com indústrias de bens de consumo e tecnologia, né? A sua economia, além da indústria que eu falei para vocês, não é tão grande mais, mas ainda é importante. São transnacionais que têm um papel forte no cenário mundial, né? Ela também, a Itália, ela também baseia-se a sua economia no turismo, tá? E em produtos agrícolas, claro, né? Mas o turismo também. Então, talvez a Itália e a França sejam dois pontos, né, dois locais de muita procura no turismo mundial. Quanto às indústrias italianas, são várias, né? A gente pode citar aí a mais famosa, a Ferrari, nós temos a Lamborghini, a Fiat, nós temos a Parmalat, Diadora, Benetton, nós temos a TIM, né? Não sei se você sabe, a TIM Telecom Italia Mobile, né? Uma empresa italiana. O meu celular é da TIM. Olha aí, ó, eu ajudando os italianos, né? Ok, pessoal? Então, é um país, né? Percebam que todos esses países, nós estamos dizendo, a influência deles se dá sobretudo com as suas transnacionais, né? Que além de levar os produtos, elas também levam parte da cultura, né, desses países para outros locais do mundo, tá? Nós temos também aí a Península Ibérica, que eu não coloquei a bandeira, mas está faltando a bandeira de um paísinho aí, a Península Ibérica, que é marcada aí por Portugal, Espanha e Andorra. Andorra é um paísinho desse tamanhozinho que muita gente nem sabe que existe, né? Andorra, cuja capital é Andorra, tá? Antigas potências econômicas, né, as maiores no passado, as maiores potências que o mundo viu, né, no período colonial, né? Lembre-se, esses dois países chegaram a dividir o mundo entre eles, né, com o Tratado de Tordesilhas. Ó, isso ali é seu, Espanha, isso aqui é meu, Portugal, né?
No contexto atual, claro que elas não são mais potências econômicas como no passado, são também potências em decadência, tem muitos problemas sociais e econômicos relacionados aos países, mas existe um nível muito grande de desenvolvimento ainda dentro deles. Tá? No contexto atual é onde eu apresento aí uma menor concentração industrial dos países europeus, na Europa Ocidental que nós estamos falando, né? Mas eles têm, por outro lado, um desenvolvido setor de serviços, ok? E esse setor de serviços está muito relacionado também ao turismo. Percebam que a Europa também, além da sua influência com as empresas, existe uma influência quando se pensa no turismo, né? As pessoas procuram a Europa, é chique ir para a Europa, tá? Então, no turismo, e também temos, claro, importantes empresas ibéricas, né, que influenciam o mundo. Eu posso citar Santander, né? Posso citar, por exemplo, aquele BBVA, né, que tem até um patrocinador, né, acho que é do Barcelona, se não me falha a memória, é o Banco Bilbao Vizcaya, né? Então, assim, existe por trás também desses dois países que tem uma concentração industrial menor, mas eu também tenho importantes empresas transnacionais. Quem nunca ouviu falar aí no Santander, não é verdade? E, pessoal, por fim, o último da aula de hoje, né? Vou citar aí os países nórdicos. Olha aí as bandeiras, né? Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia e Dinamarca. É onde são conhecidos, o mundo inteiro conhece esses países por eles terem os melhores indicadores sociais, né, de toda a Europa e de todo o mundo, né? E a causa desses indicadores sociais tão elevados, a população vive muito bem nesses locais, está relacionada ao alto imposto que é cobrado nesses países. Tá? E esse alto imposto, esses altos impostos são cobrados nesses países, eles são revertidos, né, em investimento social elevado. Então eles cobram muito caro das pessoas, impostos sobre tudo, mas eles remetem todos esses impostos para, né, as melhorias sociais nesse país, diferente do Brasil, que cobra, né, uma taxa gigantesca de impostos e não reverte esse dinheiro à população. Esse staff, vamos dizer assim, dos países nórdicos é conhecido como estado de bem-estar social, welfare state, ok? No qual essa alta carga de impostos é revertida para investimentos sociais. Economia também muito diversificada desses países. Diversificada porque eles vão basear grande parte da sua economia no petróleo, na produção de petróleo, aonde? No Mar do Norte, né? Eles estão lá perto lá do Reino Unido, tá? Mas também eu tenho importantes transnacionais dos países nórdicos aí, no qual nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. Ericsson, Electrolux, Scania, Volvo, Lego, o brinquedinho que você montava lá, dos países nórdicos. Tenho a Nokia, tá? São importantes transnacionais desses países, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço aí a paciência de vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e fico à disposição de vocês aí, né, para qualquer eventualidade. Um abraço e até a próxima aula. Seguimos aqui no estilo remoto ainda, né? Infelizmente. Valeu, moçada. Valeu, galera. Não esqueçam da lista. Fui.